Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais um Banda em Pauta, nosso podcast. Ficamos um tempo aqui afastados, porque tinha muita função no terreiro, então a gente teve alguns meses aí de muita função. A gente acabou dando prioridade às funções, que é o que realmente importa, mas a gente está aqui para falar de volta um pouco sobre a religião, sobre Exu, que é o mês de junho. Então a gente veio aqui para falar um pouco disso. Então, eu sou o Pai Will, sou dirigente da gira de sábado. Eu sou o Yuri. E eu sou a Carol. E juntos aí nós vamos aí conduzir esse podcast junto com o pai Will e tirar também dúvidas que a gente acaba recebendo aí nas nossas redes sociais. A gente acaba fazendo um compilado para trazer aqui também um pouquinho de conhecimento. E como o pai disse, hoje nós vamos falar de Exu, né, pai? É um Sobre tema Exu. aí polêmico, digamos assim, né? Na verdade, eu acho que é o tema que mais se aproxima, na verdade, da gente, né? Porque é uma linha de trabalho que é impossível alguém não gostar, né? Eu acho que também são os espíritos mais próximos da nossa energia, então eles vibram mais fácil, vibram mais perto. Mas tem essas polêmicas que acabam acontecendo, que às vezes a gente vê na internet alguém perguntando, a gente vê alguém reclamando, a gente vê alguém falando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e aí a gente vai explicando aí, eu acho que algumas dúvidas. Pai, para começar, o senhor pode falar para a gente quais são os mitos e lendas que mais envolvem a figura de Exu dentro da nossa comunidade aí fora? Eu acho que primeiro a gente precisa separar coisas, na verdade, né? Então, por exemplo, na religião que a gente tem, que é a nossa Umbanda, a gente tem Exu, que a gente chama de catiço, né? Que são espíritos desencarnados e que hoje trabalham numa outra energia em auxílio da gente. Então, aí eu acho que essas lendas ou essas histórias, elas acabam acontecendo muito pessoal, né? Cada história, cada Exu vai ter sua história. Às vezes eu paro para ler algumas coisas na internet, a história do seu Exu Caveira, a história do seu Tata Caveira, mas eu sempre vou acreditar que a história do seu Tata Caveira que está ali pode não ser do seu Tata Caveira que trabalha com você, ou do seu Tiriri que trabalha com você, ou da Dona Padilha que trabalha com você. Eu acho que podem ser muito próximas histórias, mas eu acredito que aquela história é do espírito que contou ela para o médium, para o consulente, naquela casa em que ela está, e que não necessariamente aquele espírito ele vai carregar aquela história em todas as suas energias ou Uhum. tipo, dentro daquela rede de energia em qual ele trabalha. Então, eu acho que as lendas, quando a gente fala, é muito mais voltada aos orixás, que é aí uma outra religião, que é o candomblé, e que acaba difundindo com a gente, acaba vindo muito próximo da gente, que é o que a gente vai falar sobre o sincretismo, por exemplo, de Santo Antônio. Então, o sincretismo ele não vem pelos espíritos, não vem pelos espíritos com que a gente trabalha, eles vêm devido ao orixá, né? Que é uma energia tanto quanto o Oxalá, tanto quanto o Iemanjá, tanto quanto o Ogum, que se cria dessa forma em outros cultos, em outras religiões. Exu é tratado tanto quanto outros, né? É o primeiro orixá? É o que come primeiro? Sim. A gente carrega isso para o terreiro? Acaba carregando. Aqui na nossa casa a gente tem o hábito de servir primeiro os espíritos de esquerda para depois os outros, porque isso vem, acaba se misturando e a gente acaba trazendo isso para dentro do terreiro. Então acho que isso é sempre muito importante a gente trazer para ter esse entendimento assim, né? Uhum. Então quando o orixá, quando os negros chegaram aqui, não se tinha como cultuar os seus orixás, os deuses e assim por diante. Então foi quando eles tiveram a brilhante ideia do sincretismo. E aí, por que, que teve o sincretismo do Santo Antônio? Porque era uma época, primeiro por causa que era um santo casamenteiro, né? Quando eles chegaram no Brasil, existia muita simpatia já para que o santo trouxesse O amor. o amor, tanto que é uma forma de amarração, né? Se a gente pensar mesmo, é uma amarração. Você virar um Uhum. santo, afogar o Cabeça. santo de cabeça para baixo até que case, é uma amarração. E aí e tinha a fogueira, que é um ponto principal também, eles tinham a fogueira. Então eles associaram tudo isso para trazer o sincretismo para Santo Antônio. Então era uma forma de trazer o sincretismo
do orixá Exu com o santo casamenteiro, que era o Santo Antônio da época. E desde essas épocas antigas a gente pode ver que a figura de Exu ela ficou demonizada, né, pai, na sociedade. Eu acho que é justamente por isso, assim, né? As lendas de Exu, orixá, já fala o que Exu traz, né? Uhum. Exu, ele é encruzilhada. E a encruzilhada é muito isso, né? Tipo, você não sabe o que pode ter ali, você não sabe onde você vai parar e você não sabe que caminho seguir, que é Exu. Então, Exu, ele é o controverso, Exu é o arteiro. E isso, quando chega na nossa religião, com os espíritos catiços e acabam carregando o nome de Exu também, o que acontece? As histórias mudam, mas tem muita proximidade. Então, Uhum. Exu conta, fala um palavrão às vezes, Exu bebe, Exu fuma, Uhum. Exu dá gargalhada, Exu trabalha muito próximo da nossa energia. Então, às vezes vocês acham, a gente acaba achando que Exu está brincando e ele está trabalhando de uma outra forma. Ele envolve a gente naquele trabalho de uma forma que a gente acaba não percebendo. Também, né, pai, entende-se que também o Exu, ele é aquela conexão, né, entre nós e algo maior, superior, né, que Exu é aquele que mais se assemelha aos Ser humanos, humanos. né? Isso em qualquer religião, eu acredito, em qualquer vertente de religião de matriz africana, eu acho que sempre vai ser associado dessa forma. Eu acho que dentro da nossa religião é uma energia, é uma linha de trabalho muito próxima da gente. Eu acho que é por isso que é tão fácil de sentir. A maioria das pessoas é uma energia que sentem primeiro, Uhum. né? Tipo, do que um caboclo, por exemplo, porque é uma Uhum. energia que corre muito mais rápido. Então, ela é muito próxima da gente. As histórias são muito impactantes com o que a gente já viveu também, com histórias que a Uhum. gente já passou. E o orixá também. Né? O orixá ele é um mensageiro, é o primeiro que passa a mensagem, é o que recebe as coisas primeiro, é o que faz a ligação a todos os outros orixás. Então, não tem como a gente não vibrar ou não se encantar com essa energia, né? Com esse fato, assim. Quando a gente está falando, né, de Exus, né, e tudo mais, o pai sempre traz muitas histórias e de muitas vivências, né, que o pai tem e tem ainda, né, durante essa trajetória. E tem alguma especial que quando o pai se lembra, né, de algum atendimento que o pai estava dando ou com o seu tiriri ou com o seu marabô, de alguma história que marcou ali? Aí eu tenho uma com o seu Tiriri que me impactou, assim. Tipo, acho que recém tinha aberto o terreiro. E aí eu tinha um filho, que era até da minha hierarquia, e ele chegou pro seu Tiriri e começou a conversar. E o seu Tiriri tava comendo farofa. E seu Tiriri é um espírito que comigo, ele não come, ele não bebe. Tanto de bebida que serve para ele, ele bebe. Ele passa para todas as consulentes e quando volta ele continua com bebida. Então ele não Uhum. bebe. E ele não é muito de comer farofa. E aí naquele dia ele estava comendo farofa. Uhum. E aí o meu filho falava alguma coisa. Meu pai, porque eu quero isso, e isso Tiriri ouvindo. Ele continuou, meu pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E eles comendo aquela farofa e ouvindo aquilo. E a sensação que eu tinha é que ele não estava ouvindo, mas ele estava ali ouvindo. De repente ele tirou um tanto de farofa da boca e falou assim: come, meu filho. Ele falou: não, não quero. E continuou: eu quero isso e não sei o que. Ele falou: come, filho. Ele: não, não quero. Ele falou: come, você não gosta das coisas mastigadas? Então come. E aí foi nesse momento em que ele parou assim. Ele parou, eu parei, porque daí nessa hora não sei nem onde que eu estava, mas aquilo me marcou de uma forma e eu acho que eu nunca vou esquecer porque serviu muito para mim também Uhum. naquele momento. E eu acho que com o Exu tem muito isso, né? As consultas, as conversas, quando a gente está cambonando, vem histórias para a gente que trazem essas mensagens assim que a gente acaba levando para a vida toda. Essa é uma que eu levei para minha vida toda. Isso faz uma ligação àquela questão que as pessoas falam que Exu é a nossa sombra, né, pai? Muitas vezes você está numa consulta com o Exu e você não gosta da consulta, mas você ouviu justamente aquilo que você precisava ouvir. Para a gente, exatamente. Carrega para a nossa vida. Não era o que você queria, mas era o que você precisava. Uhum. E não é uma coisa que você foi atrás, né? Ele que te direcionou para aquele lugar, Exatamente. para aquela hora. É isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. A gente encerra aqui mais um episódio do Umbanda em Pauta. Até uma próxima. Esperamos que seja breve. Mas quando a gente tiver um tempinho, a gente volta aqui. Guerreiro sempre, Guerreiros guerreiro de de Ogum. Ogum.